Olá, meu amor, boa tarde, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020 e nós vamos dar início aí a mais uma semana de aula. Eu espero que tenha sido tudo bem aí esse fim de semana, que tenha tido bastante descanso e alegria nesses dias, porque agora nós precisamos de toda a energia possível para iniciarmos essa semana com bastante entusiasmo, tá bom? Então vamos lá, para o nosso roteiro de hoje nós temos uma atividade de português. E a atividade de português nós vamos precisar aí do nosso livro Pueridomus. E nós vamos abrir ele aí na página 171, onde nós vamos precisar fazer a história do livro, a leitura da história Chapeuzinho Amarelo. Nós fizemos aí a história de Chapeuzinho Vermelho nas nossas aulas anteriores e agora nós vamos analisar esse texto Chapeuzinho Amarelo. Lembrando que você precisa fazer a leitura aí desse texto na página 171 e 172. Eu sempre falo com vocês da importância da leitura, então vocês vão fazer aí a leitura com bastante atenção, tá bom? Observando os detalhes, tudo que fala na história, pra gente resolver as próximas páginas, que é da página 173 a 176, ok? A leitura é super importante, porque eu já expliquei pra vocês, leitura é prática, então é preciso praticar. Façam uma leitura aí, cada um de vocês na sua casa, e na nossa aula no Meet eu farei aqui junto com vocês, tá bom? Página 173, tem uma informação aí onde que é escrito saiba mais. Lendo as duas histórias, Chapeuzinho Amarelo e Chapeuzinho Vermelho e Chapeuzinho Amarelo, percebemos que existem textos tradicionais e textos muito mais atuais. Os mais atuais se baseiam nas histórias tradicionais e são recontados com criatividade pelo seu autor. Você sabia que recontar uma história é outro jeito de escrever? Pois é. Quando reescrevemos um texto, podemos inventar novos elementos para ele, mas precisamos obedecer à ideia original do autor. Um texto assim é uma paráfrase, ou seja, podemos contar a mesma história de um jeito diferente. No texto de Chapeuzinho Amarelo, o autor faz uma paráfrase da história da Chapeuzinho Vermelho. Por dentro do texto, número 1. Essa história é parecida com a de Chapeuzinho Vermelho. Escreva algo parecido e algo diferente entre os dois textos. Então, você vai colocar aí, depois da leitura dos dois, algo parecido e algo diferente entre os dois textos. Número 2. Nesse texto, o que a cor amarela representa? O medo da menina, a cor preferida da menina, a luz do sol. Número 3, do que a menina tinha medo? Do que esse chapeuzinho aí amarelo tinha medo? Página 174. Desenhe abaixo do que Chapeuzinho Amarelo mais tinha medo, entre todas as coisas que ela tinha medo. Número 5, copie do texto o verso em que sabemos que ela era triste. Tem uma parte lá no texto onde fala uma informação onde que descobrimos que ela era triste. Então, você vai copiar aqui na questão número 5. Número 6. Era o medo do tal do lobo. Número 6. O que significa tal nessa expressão? Um lobo que será conhecido na história, um lobo conhecido, famoso nas histórias de encantamento, um lobo que não aparece na história. Então, qual dessas opções marca um X? Número 7. Destaque no texto os versos que mostram por que o lobo dessa história parece mais perigoso que o lobo do Chapeuzinho Vermelho. Então, essas informações você vai encontrar aí na leitura da história, por isso a importância de ler, tá bom? Página 175. Quando o Chapeuzinho Amarelo encontrou o lobo, o que aconteceu? Ela perdeu o medo dele, o lobo a enganou, ela chamou um caçador. Então, qual dessas opções aí você vai marcar de acordo com a história? Número 9. Marque no texto as 3 ações que a menina fazia antes de encontrar com o lobo. Então, ela fazia algumas coisas aí antes de encontrar o lobo. O que eram essas coisas? Número 10. Quais as palavras do texto que indicam que o lobo era bravo, mau e perigoso?
Então, você deve procurar essas questões lá no texto. Número 11. Como ficou o lobo sem saber que a menina não tinha medo dele? Como que ele ficou? Número 12. Desenhe em uma folha avulsa, quer dizer, desenhar uma folha separada, um medo que você já teve e não tem mais. E outra folha, um medo que você ainda tem. Então, você vai pegar duas folhas separadas e vai desenhar um medo que você tem e um medo que você não tem, que você já passou, que você já teve e não tem mais, ok? Número 13. Como você imagina que irá terminar a história de Chapeuzinho Amarelo? Essa resposta é pessoal. Número 14. Quem é a personagem principal dessa história? Então, você deverá responder aí essa questão. Página 176. Número 15. Quem é o vilão da história? Número 16. No início da história, a menina era triste e medrosa, a menina gostava de brincar, a menina era valente e corajosa. Então, você vai marcar a opção que a Chapeuzinho Amarelo era. Número 17. No final da história, a menina ficou escondida e chateada, a menina ficou corajosa e alegre, a menina ficou perdida e confusa. Então, qual dessas respostas aí que ela ficou no final da história? Número 18. Por que você acha que a palavra lobo aparece no texto com todas as letras em maiúsculas? Por que você acha que a palavra lobo está com letras maiúsculas? Número 19. Releia o texto Chapeuzinho Amarelo e preencha a tabela. E aí, nós já fizemos isso com o Chapeuzinho Vermelho e agora você vai fazer com o Chapeuzinho Amarelo. Colocar a situação inicial, personagens, tempo e lugar, conflito e solução. Então, essa é a nossa atividade de hoje de português. Super tranquilo, super simples. Qualquer coisa já sabe, é só anotar, porque mais tarde eu volto para nossa aula no Meet. Um grande beijo, fiquem com Deus. Até daqui a pouco, porque eu volto para explicar o roteiro de geografia de hoje. Um beijo.